Em rápida entrevista a uma rádio paulista, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a perguntas sobre vacinação, rádio FM em telefones, reforma tributária, auxílio emergencial e fundão eleitoral. O presidente lembrou que o Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo, atrás apenas dos países produtores e ainda que deve se tornar um país produtor brevemente. O presidente também defendeu que a vacinação não seja obrigatória e afirmou que a previsão é de que todos os adultos que desejarem podem estar vacinados até novembro. Bolsonaro falou que a proposta de reforma tributária será ajustada na Câmara dos Deputados através do relator, após ter havido algum excesso por parte da Receita Federal. O presidente afirmou: "A ordem que eu tenho é: não pode haver aumento da carga tributária." Bolsonaro disse: "Em nenhum momento nosso governo aumentou qualquer imposto no Brasil e isso tem que ser mantido." Lembrando, já está extremamente elevada, no meu entender, a nossa carga tributária. Questionado sobre o auxílio emergencial, Bolsonaro lembrou que ele foi criado para impedir uma situação de caos após governadores e prefeitos utilizarem medidas restritivas de forma indiscriminada, deixando grande parte da população sem sustento. O presidente afirmou que, com a vacinação e dissipação da pandemia, a expectativa é que o auxílio não seja mais necessário, mas, caso se torne necessário novamente, o governo atuará para que ele seja distribuído. O presidente também lembrou que promoverá um reajuste de 50% no Bolsa Família. Bolsonaro lembrou: "Sempre disse que o vírus e o desemprego deveriam ser tratados de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. A economia formal está indo bem, a informal ainda não", dizendo que o governo irá atender aos mais necessitados até que a economia volte à normalidade. Sobre o fundão eleitoral, Bolsonaro disse que vetará o valor excedente, mas é obrigado a sancionar o que está previsto em lei. O presidente disse que, se pudesse, vetaria todo o fundão, que ele considera uma excrescência. Bolsonaro lembrou que o valor do dinheiro dado a partidos para suas campanhas eleitorais é superior a todo o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Ao concluir, o presidente lembrou ao público que amanhã estará em Presidente Prudente. Assista. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo ao Jornal 89. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Presidente, vamos começar falando então de vacinação, né? O senhor acredita que a gente vai finalizar a campanha de vacinação contra a Covid-19 ainda esse ano? O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, comentou sobre uma possível terceira dose aqui no país. Existe um calendário da vacinação para o ano que vem? Tudo isso, né? Muita coisa começou a ser programado o ano passado ainda. Não tinha vacina para vender. A primeira pessoa vacinada no mundo foi no Reino Unido, em dezembro último. Em janeiro nós começamos a vacinação no Brasil. Todos os contratos que nós assinamos tinham que passar pela Anvisa. E nós só pagamos e começamos a pagar depois de receber essas vacinas. Agora, eram pulverizados, não era de entrega imediata, 10, 20, 30 milhões de doses. São várias empresas e a grande maioria, o contrato era para ser entregue no último semestre do corrente ano. O Brasil está indo muito bem. Tirando os países que produzem a vacina, o Brasil é o melhor de todos. Então a nossa programação foi bem feita e está sendo executada. E a grande parte das empresas tem honrado esse contrato de entregá-las na época acertada. Então, segundo o Queiroga, ele acha que novembro no máximo, todos os voluntários já terão chance de ter sido vacinados. Eu falo voluntários, que do que depender de nós, essa vacina não será obrigatória. Tá. No ano que vem a gente segue com a vacinação? Você acha que vai ter a vacinação contra a Covid-19 durante os próximos anos? Não se tem certeza ainda qual a validade da vacina, né? Em média 1 ano. Nós achamos que esse vírus não vai nos deixar. Agora, trabalhamos também via o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o ministro Marcos Pontes, de modo que em dezembro temos a possibilidade de termos a nossa própria vacina aqui no Brasil. Assinamos também um contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca e nas próximas semanas também, além do IFA, nós poderemos fabricar vacina da AstraZeneca no Brasil. E isso diminui bastante o custo para nós, que é um custo
altíssimo a vacinação. Então o Brasil está indo muito bem nesse quesito. Sim. Presidente, mudando um pouco de assunto, falando de tecnologia, no começo deste ano o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele comentou, né? Afirmou que os celulares que serão fabricados no Brasil vão ser obrigados a contar com rádio FM. Hoje a gente não tem, né? Tem de tudo, mas não tem mais rádio FM. Para que todo mundo possa ouvir rádio, se informar, o rádio é um meio de informação importante, sem gastar os dados dos celulares. Sim. Como é que está esse projeto? O que o senhor acha em relação a isso? Exatamente como você disse aí. Aguardamos apenas uma regulamentação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E acho que nos próximos dias isso estará sendo resolvido. E aproximadamente 80% dos aparelhos celulares no Brasil, fabricados aqui, terão essa opção, né? Através do aplicativo, a pessoa ali vai ouvir a rádio que ele quiser, FM, de qualquer lugar do Brasil. Isso, e sem gastar os dados. E o rádio realmente é a melhor fonte de informações, que ela se entra em qualquer lugar do Brasil. Então, uma grande avanço por parte do ministro Fábio Faria, esse rádio para todos, custo zero para todo mundo. Boa. Presidente, com relação à reforma tributária, houve muito desgaste aí com o Ministério da Economia. Sim. Na primeira proposta, né? Sim. Na quarta-feira, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirmou em entrevista que um dos objetivos da reforma tributária é fazer com que os cidadãos mais ricos do país paguem mais no imposto de renda sobre lucros e dividendos. Haverá mudanças na proposta original e o que tem sido feito para acelerar esse processo? A proposta realmente apresentada pela economia, houve um certo exagero por parte da Receita. Então esses números agora estão sendo ajustados via relatoria na Câmara dos Deputados. E uma grande parte do empresariado já se mostrou satisfeito. A ordem que eu dei é o seguinte: não pode haver aumento de carga tributária. Em nenhum momento o nosso governo aumentou qualquer imposto no Brasil. E isso tem que ser mantido. E vai acontecer isso aí. Nós queremos uma proposta que realmente atenda o interesse da classe produtora, daquele pessoal que paga imposto no Brasil. Não queremos mais sacrifício, porque afinal de contas já está extremamente elevada, no meu entender, a nossa carga tributária. Tá certo. Presidente, ainda em economia, como é que está a situação do auxílio emergencial? Ele deve continuar em 2022. O senhor comentou que o vírus não nos dará trégua e com ele, claro, vem a situação econômica do brasileiro. Esse auxílio emergencial, ele vai continuar no ano que vem? Como é que está a situação em relação a isso? O auxílio emergencial visou, o ano passado, atender aquelas pessoas que são conhecidas como informais. Muitas delas trabalham de manhã para comer de noite. Com a política do fica em casa, com lockdowns, medidas de confinamento, de isolamento, essas pessoas perderam praticamente toda a renda. E nós então criamos o auxílio emergencial no passado para atender essas pessoas e para evitar que problemas graves pudéssemos ter no Brasil por uma massa muito grande de pessoas que não tinha como sobreviver. Somente o ano passado nós gastamos em torno de 300 bilhões de reais com auxílio emergencial. Isso equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Nesse ano, demos mais 4 meses o auxílio emergencial. A gente espera que, com o término da vacina, com a questão da pandemia sendo dissipada, não seja mais preciso isso. Mas, se porventura continuar, nós aí manteremos aí o auxílio emergencial. Agora, que nós trabalhamos, sim, hoje tem mais uma reunião com a economia, espero que seja acertado, é o novo valor do Bolsa Família, que em média está R$ 192 reais, um valor baixo. É no mínimo aumentar em 50% esse valor. Agora, digo mais, por que 50%? Porque a inflação veio, está aí. A inflação de alimentos bateu no mundo todo, não foi apenas no Brasil. Exatamente por essa política do fica em casa. A economia a gente vê depois. Eu sempre disse que o vírus e o desemprego eram dois problemas que tínhamos que tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Muita gente pensou diferente. E a economia está voltando agora. Você pode ver, em junho, foi divulgado agora
criação de mais 309 mil empregos. A economia formal está indo bem, a informal ainda não. Mas essa questão do auxílio emergencial, o Bolsa Família, temos que pensar nisso e gastar dinheiro nisso, né, ou se endividar, o que é a palavra mais correta, para atender aos mais necessitados, até que a economia volte à sua normalidade. Presidente, um estudo do movimento Transparência mostra que o Brasil é o país que tem maior gasto público com campanhas eleitorais. O senhor concorda com o fundo eleitoral e o aumento passará pela sua aprovação? Olha só, tem um fundo eleitoral que existe há muito tempo. Em 2017, criou-se o fundão eleitoral. Tá? E o que diz a lei? Toda vez que vai haver umas eleições, pega-se o valor da eleição anterior, faça a devida correção e aquele fundão, então, aquele novo fundão é o valor determinado para as eleições. Eu não concordo com o fundão. Ninguém precisa, no meu entender, de recorrer a recursos públicos para fazer campanha. Quem tem mandato especial é quem faz uso do fundão, ele tem oportunidade ao longo de 4 anos trabalhar e consolidar o apoio junto à população. Agora, eu sou obrigado a sancionar aquilo que a lei diz que é o fundão. Este excesso que foi criado agora por ocasião da votação da LDO, isso vai ser vetado por nós. Eu não sei o valor exato aqui, mas acredito que o veto ultrapassará a 2 bilhões de reais. Desses 6 bilhões, então, que foram aprovados, você deve vetar 4? Não, eu vou vetar tudo que exceder. Você leva em conta que foi usado na campanha de 2018. Isso é lei, eu sou obrigado a cumprir a lei. Valor X, aplica inflação de lá para cá. Tá? Será X mais Y. O que exceder isso aí, eu vou vetar. Tá certo. Porque se eu não cumprir a lei, olha só, porque se eu não cumprir a lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade de acordo com o artigo 85 da Constituição. Se eu pudesse, eu vetava todo o fundão eleitoral. Realmente é uma excrescência esse valor absurdo, até porque se você levar em conta esse novo fundão que ainda não foi aprovado, né, depende da votação do orçamento também no final do ano, ele é o superior a todo o orçamento previsto para o Ministério da Infraestrutura. Sim, quase 100%, seria 100% de inflação, né, para poder aprovar. Tá certo, presidente, são 8 horas e 42 minutos, eu vou encerrar a entrevista. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no Jornal 89 e desejar um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado. Lembro, já que estou numa rádio de São Paulo, que amanhã, sábado, estarei no Presidente Prudente. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.